Dona Fernanda, afinal de contas, quem vai ser mais fácil? O real pegar ou a gente pegar o real? Você pegou pela raiz. É a gente pegar o real, viu? Senão nós estamos fora da realidade, viu? Você está otimista com relação a esse novo plano? Como é que você reage diante disso? Eu estou esperançosa, como todo brasileiro. Como todo brasileiro. E com a Fernanda Montenegro e todos os brasileiros munidos de esperança, o processo começou. No final de março de 1994, o governo começou a imprimir a moeda. Mas era tanto dinheiro, em tão pouco tempo, que parte da produção precisou ser importada. Mas tinha que preparar as moedas. O Gustavo mandou fazer, comprou na África, não sei onde, foi mandar, porque no Brasil não tinha capacidade de imprimir tão rápido que precisavam. Aqui o Fernando Henrique Cardoso contando a saga da troca da moeda. Bom, e no mesmo dia trocamos as moedas todas, o Exército entrou nessa história toda, uma coisa bastante espetaculosa, e tínhamos que usar as matrizes pré-existentes. E o Itamar não gostava de peixe, e tinha peixe na moeda. Isso me deu trabalho para explicar ao presidente da República que o peixe estava ali, não porque eu quisesse o peixe. Você vê como que isso não aparece, mas são dificuldades enormes. Onça, beija-flor, coruja. Uma garça, agora que é garça, burra. Uma arara. Esse peixe aqui, ô lambari. Vai dar zebra. Com bicho de repente dá mais sorte, né? Faz esse dinheiro de aquele banco imobiliário. Bonita. Essa não é falsa não, né? Para os desenhistas, criar o real foi um desafio quase tão grande quanto para os economistas. A borboleta virou garça porque houve uma preocupação de não colocar na nota nenhum bicho relacionado ao jogo do bicho. Eu não tenho nada contra o lobo-guará. Coitado do lobo-guará. Ele, proporcionalmente, ele é esquisito. Ele tem uma orelha muito grande, as pernas muito curtas. Ele não é um bicho, assim, esteticamente bonito. A onça é um animal mais feroz, mais valente, né? Acho que para um dinheiro novo caía melhor. O lobo-guará teve que esperar. Notas prontas, chegou a hora de distribuir o dinheiro novo pelo Brasil. Aqui na Tesouraria do Banco do Brasil, o Exército montou um grande esquema de segurança. 30 homens armados de metralhadoras se revezam dia e noite na guarda do dinheiro. Desde terça-feira, o real está chegando em grande volume dentro de engradados. As cédulas serão distribuídas nas agências bancárias até o dia 20 e a Polícia Militar já está preparada. Vão participar dessa operação 77 mil policiais, incluindo homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Florestal, do Grupamento Aéreo, soldados das escolas de formação e também 50% de todo o efetivo da administração da PM. Essa operação, em termos de volume de dinheiro e de acontecimento no mundo, nunca aconteceu. Depois de meses de treinamento, a gente estava pronto. Este homem foi um dos primeiros a pegar no real. Você estava ansioso para ver a moeda nova? Sim, acabou de sair do forno. Né? Tá fresquinha? Tá fresquinha aí. Vamos ver se dessa vez essa aqui fica definitivamente, né? Não dava para ter certeza que ia dar certo, mas era certo que o passado tinha ficado para trás. Marcado para morrer, o pobre cruzeiro real agoniza lentamente. Foi rebaixado de moeda para troco. E agora, nem para isso o querem mais. Este supermercado de São Paulo resolveu enfrentar a falta de moedas de real usando o velho cruzeiro. Nada feito. Os clientes aceitam vale, contra-vale, até tablete de tempero. Mas quando o troco sai em cruzeiro real, aí o caldo entorna. A senhora vai ter que receber ou cruzeiro ou caldo de carne. Eu prefiro o caldo. Mas o que a senhora vai fazer com caldo? Faço caldo. Como não? Faço uma bela sopa. O país ficou eufórico com o real. E com uma moeda de R$1, você poderá comprar 1 litro de leite, mais 5 pãezinhos e ainda sobrará troco. E com 40 centavos de real, você poderá pagar a passagem do ônibus. Só com moedas? Só com moedas. Era para ficar empolgado mesmo. Livres do tormento que era correr atrás da inflação, as pessoas começaram a rever velhos hábitos. Para que, por exemplo, encher o carrinho uma vez por mês? Agora, de cada 10 donas de casa que entram no supermercado, 6 fazem pequenas compras. Não faço mais estoque. Eu compro coisas assim, principal, coisas necessárias. E para completar, rolou isso. Baixo, Tafarel! Vai partir! Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol!
todos os astros a favor, o resultado das pesquisas mudou e, naturalmente, chegamos aqui. 36 horas depois da abertura das urnas, o novo mapa político do Brasil começa a se desenhar. Urnas apuradas, Fernando Henrique Cardoso tem 54,2% dos votos válidos e Lula tem 25,4%. Fernando Henrique foi eleito presidente no primeiro turno das eleições de 94. E o efeito do real não se limitava às nossas fronteiras. O Real é notícia no Paraguai. O maior jornal do país destaca que a moeda brasileira vale mais que o dólar. Hoje, nas casas de câmbio de Cidade do Leste, $1 foi trocado por 88 centavos de real. E até os cambistas estão preferindo a moeda brasileira. É incrível. O real está sendo aceito e aí os comerciantes estão aceitando melhor ao real que ao dólar. Aqui, há comerciantes de muito grande tradição no mundo, como coreanos, chineses, árabes, e todos estão confiando no real. O real valorizado virou assunto até na novela. Dólar? Dólar, claro. Quanto é que tá o dólar? Vale menos que o real também. Não, eu quero o real, não quero mas dólar. aí tem uma... Os efeitos do real foram além do controle da inflação. O país passou a viver de outro jeito. Atenção, senhores passageiros, lotação esgotada. O aeroporto internacional está pequeno para tanta gente. Na hora das despedidas, quem fica do lado de fora antes se contentava em tomar um cafezinho e observar os aviões decolando. Mas agora, com a nossa moeda valendo mais que o dólar, só isso é pouco. E o sonho de estar dentro do avião e conhecer o mundo fica até mais real. Por incrível que pareça, o mais difícil é conseguir um lugar no voo. Parece final de filme, não parece? Mas a gente sabe que lua de mel não dura para sempre. Eu sou Renata Ribeiro e esse é o Último Plano, um podcast original do G1. Último episódio, a realidade do real. O dólar custando a mesma coisa que o real não foi uma casualidade. No começo, o real valia mais que o dólar. E quando vale mais que o dólar, isso significa o quê? Você barateia as importações, mas dificulta as exportações. Era necessário baratear as importações até para poder modificar o parque industrial brasileiro. Nessa época, a gente passou a ter queijos e vinhos franceses mais baratos do que os nacionais. Chocolate suíço competindo com a caixa de bombom Garoto. Creme cracker americano na promoção e pilha de cerveja belga ao lado da picanha. Ir ao supermercado se tornou uma pequena volta ao mundo. Não me arrependo não, porque eu cumpri o meu dever. Eu fui chamado, é bom lembrar para que a memória brasileira se avive, a circunstância em que eu assumi o Ministério da Fazenda. Havia crise da parabólica, havia ágio, desabastecimento. O Ciro Gomes virou o ministro da Fazenda depois da saída do Recupero e ficou até o fim do governo Itamar. A inflação de julho no lançamento do plano tinha sido 0, a que se projetava para setembro já seria 3 e havia uma pressão generalizada. Nessa circunstância, com a capacidade instalada da produção brasileira 100% ocupada, só havia uma chance de se salvar a estabilização e não deixar o plano real morrer da mesma doença que lá atrás matou o cruzado, que era a reindexação e a volta da inflação, era um choque de oferta. Choque de oferta quer dizer muitos produtos sendo oferecidos. Então foi feito um choque de oferta explicitamente garantindo que aquilo não era paradigma de política industrial de comércio exterior. Não havia tempo, era uma emergência, só tinha uma única saída. Fazer um choque de oferta, trazendo do estrangeiro a mercadoria que o consumidor brasileiro queria comprar. A ideia nunca foi que a paridade durasse para sempre, mas até a crise cambial de 1999, R$1 era $1. Essa política custou caro e o Brasil acabou se endividando com órgãos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. O tempo de duração dessa paridade do câmbio real-dólar é uma das maiores críticas feitas ao Plano Real. Há quem diga também que tantas importações acabaram quebrando parte da nossa indústria. Concretamente, a hiperinflação crônica deixou de existir. Ela foi baixando, até chegar ao número inédito de 1,65% no ano de 1998. Para a gente entender o tamanho dessa conquista, no ano anterior ao plano, 1993, a inflação foi de quase 2.500%. Só que você lembra que a equipe econômica tinha ambições de longo prazo. Na verdade, você vai mudar uma moeda e
é fácil. O difícil é produzir estabilidade, né? O que é importante entender, Renata, é que, na verdade, a busca da estabilização foi um fio condutor para outras tarefas que pareciam impossíveis serem feitas. Aqui é a jornalista Miriam Leitão. Muita gente não queria estabilização. Muita gente ganhava dinheiro. Quem tinha dinheiro à vista e receita à vista e passivo a prazo, ganhava dinheiro. Então, não interessava. Eu ouvi um banqueiro me dizer com todas as letras assim, Miriam, se essa inflação continuar baixa, eu quebro. E ele quebrou mesmo. Era um executivo do Bamerindos. Eu, recentemente, ouvi de um tesoureiro de banco que antes do real, eles nem sabiam de onde vinha tanto dinheiro. Além do Bamerindos, quebraram o Banco Nacional e o Banco Econômico. Eles não conseguiram seguir num cenário sem inflação. Nas ruínas do reino do caos, havia muitas mudanças a serem feitas. A conta movimento era uma coisa absurda, porque a conta movimento era uma conta corrente entre Banco Central e Banco do Brasil. A conta movimento foi criada no governo militar. De tal forma que o Banco do Brasil podia sacar no Banco Central quanto ele quisesse. E com esse dinheiro ele emprestava para a agricultura, emprestava para a indústria, emprestava para todo mundo. Então ali a conta movimento era a expressão física do patrimonialismo brasileiro. Patrimonialismo é quando o poder público é usado para fins privados e não para o bem coletivo. É quando um governo ou uma elite acha que os bens e o orçamento do Estado estão ao seu dispor e não da população. Todo mundo podia sacar dinheiro dos cofres públicos. E isso era inflacionário. Imagina o que era planejar o orçamento nacional quando o Banco Central era uma espécie de caixa 24 horas para quem tivesse os contatos certos no Banco do Brasil. Isso acontecia na escala federal, mas a situação nos estados era parecida. Cada estado tinha 1 ou 2 bancos que emitiam moeda. Tínhamos 30 e tantos bancos estaduais. Aqui, o Pedro Malan, que foi o único ministro da Fazenda dos 8 anos de governo Fernando Henrique. Que faziam empréstimo para seus governadores, para empresas estatais, que não lhes pagavam de acordo com os termos contratuais, que eram reestruturados de tempo em tempo, e parecia que as coisas eram empurrando com a barriga. Dívida não se paga, dívida se enrola, o juro se reestrutura, se joga para frente. Era como se cada estado tivesse sua própria fábrica de dinheiro, o que fazia do orçamento do país uma abstração. E Fernando Henrique fez isso. Foi lá, banco estadual por banco estadual, foi fechando e federalizando tudo e fechando. Dos mais de 30 bancos estaduais, sobraram um pouco mais de meia dúzia. A ditadura criou estatais, entendeu? Ela cresceu o tamanho do Estado. Além dos bancos estaduais, dezenas de empresas públicas foram privatizadas. O que está mais confuso é que, muitas vezes, a privatização serviu para organizar as contas públicas e organizar as contas públicas, dar transparência às contas públicas. É bom. Isso é simplesmente bom, sabe? Não pode ser de direita ter uma lei de responsabilidade fiscal. A forma como essas privatizações foram conduzidas foi motivo de muitas críticas e foram tema, inclusive, de uma CPI. Mas isso é assunto para outro podcast. No primeiro mandato, que durou de 1995 a 98, o governo trabalhou por uma mudança de lei que permitisse a reeleição. Até então, cada presidente tinha direito a um só mandato. A reeleição foi fácil. A reeleição foi aprovada em janeiro de 97. Pela Câmara, por uma votação estrondosa, com uma maioria enorme. Todos os pesquisas de opinião pública a favor. Quem era contra? Duas forças, o Maluf e o Lula, porque eram candidatos à presidência. Bom, porque comprou voto. É mentira. Houve compra de votos, sim, como há muito frequentemente, mas não foi o governo, foi no Acre, briga de local entre gente do Maluf e do governador que era do meu lado. Compraram, recompraram, não sei o quê, e foram expulsos do Congresso com o nosso apoio para ser expulso. Mas as mudanças da economia eram muito palpáveis para a população. E assim, o Fernando Henrique se reelegeu no primeiro turno e as reformas do real continuaram. Quando chegou no último ano do seu segundo mandato, era muito claro para o Fernando Henrique que a estabilidade econômica dependia do próximo presidente acreditar no projeto, independentemente de qual partido ele viesse. Tanto que ele convidou todos os candidatos para conversar. E aí, depois de 3 derrotas, o Lula ganhou a eleição presidencial de 2002. Aí o Lula chega e o Lula faz uma política de continuidade.
Então, ali ele foi excelente, porque ele fez uma política de continuidade. Ali é outro momento que o real podia se perder. Então, ele consolida. Mas o Fernando Henrique, sinceramente, gostou de passar a faixa para o Lula. Isso eu ouvi dele. Eu votei no Serra, que era do meu partido. Há controvérsia. Não há controvérsia nenhuma. Eu votei no Serra, que era do meu partido, defendi o Serra. Mas o Lula tinha um valor simbólico. Era um líder, trabalhador, operário, importante, que não tinha curso superior e que chegava a presidente da República. Isso é bom para o Brasil, né? Eu fui até o gabinete do Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda do 3º governo Lula. Vai ser na sala dele, então? Vai ser na sala dele mesmo. Tá bom. Aqui, né? Naquele sofá. Tá ótimo. Entre as lembranças do Plano Real, ele falou sobre a passagem de faixa presidencial do FHC para o Lula. Essas duas grandes lideranças, Fernando Henrique e Lula, eles realmente lideraram processos virtuosos, no sentido de, mesmo quando o Lula assumiu a presidência, logo em 2003, fez uma carta ao povo brasileiro, dizendo que as conquistas do período anterior iam ser mantidas. Iniciei minha vida sindical indignado com o processo de corrosão do poder de compra dos salários dos trabalhadores. Quero agora reafirmar esse compromisso histórico com o combate à inflação. A estabilidade, o controle das contas públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todos os brasileiros. Isso é a prova de que o político sabe reconhecer o mérito do antecessor, senão não preservaria o que foi conquistado. E no caso do presidente Lula e do presidente Fernando Henrique, na minha opinião, houve muito respeito mútuo. Então, é assim que a coisa tem que funcionar. Você preservar aquilo que é uma conquista social e tentar melhorar. Manter as conquistas e tentar melhorar. Anotado. E aí, teve o boom de commodities. E o Lula teve a sabedoria de fazer a acumulação de reservas. O Henrique Meirelles foi criticadíssimo, inclusive no mercado. Para que tanta reserva? E ele foi botando dinheiro no cofre, foi botando dinheiro no cofre. 300 bilhões. E isso passou a ser um seguro contra crises depois. Então veja que foi uma obra coletiva. Ainda que tenha seus protagonistas e suas pessoas decisivas. Mas teve várias etapas em que pessoas desafiadas tomaram a decisão certa. O aniversário de 30 anos do Plano Real foi comemorado em um evento na Fundação FHC em São Paulo. O Fernando Henrique, que acaba de completar 93 anos, não foi. E o Lula fez questão de ir até a casa dele. Numa foto do encontro, os dois estão apertando as mãos. Eu achei muito simbólico. Entre 1995 e 2010, esses dois presidentes foram responsáveis pela consolidação de um novo país. Eles devem ter muito o que conversar. Quando uma conquista se estabelece, é natural que aos poucos a gente esqueça como foi difícil chegar ali. A gente deixa de valorizar. Mas a verdade é que uma economia estabilizada e a inflação controlada ainda são o sonho de muitos países. Nossa vizinha Argentina é prova disso. A gente viajou para lá para entender esse drama. La carne, bueno, de carne no hablemos. 7.000, 8.000 pesos cuando costaba 700, 1.000, 1.200, 2.000 las cosas muy caras. Quem está falando é a Silvia Nissetti, artista plástica. Eu encontrei com ela numa cena melancólica do bairro de San Telmo, em Buenos Aires, entre muitas portas de comércio que acabaram de fechar. Ela me disse que estava a caminho do supermercado e eu fui com ela. Compra la comida, se compra lo necesario en este momento. En otra época uno compraba y guardaba para tener un pequeño respaldo. El café, imposible, es una angustia. Para nosotros que estamos acostumbrados a nuestro cafecito, es un horror. E essa ida ao supermercado me fez sentir teletransportada para o Brasil dos anos 80. E olha que a inflação deles nem se compara ao que a nossa foi. A previsão para a inflação argentina em 2024 é de 233%. Lembra que em 93 a inflação no Brasil chegou a quase 2.500%. A Argentina hoje está no pódio sul-americano dessa categoria em que ninguém quer ser campeão. É assustador ver os seus hábitos mais cotidianos, como um café, se tornarem inalcançáveis, com os preços aumentando a cada dia.
A caixa do supermercado, Cláudia Bechara, acabou entrando na conversa. Sí, es un problema grande porque los salarios no aumentan, pero cada vez todo aumenta más. O preço de tudo sobe, menos o salário. Lembra? O velho sorvete derretendo no asfalto quente. Para entender melhor essa situação, eu fui conversar com o cientista político Inácio Labac. Los pobres son los que más sufren, la clase media también lo está sufriendo. Eu pedi uma ajuda para o produtor Renato Guelfi para traduzir. Classe média também lo está sofrendo. Os pobres são os que mais sofrem. A classe média também está sofrendo isso, principalmente por causa dos reajustes, por exemplo, das escolas particulares e dos planos de saúde. Mas está muito claro que sim, a inflação acelerou dessa maneira e tem uma porcentagem muito alta, vamos dizer 1/3 da força de trabalho que está trabalhando na informalidade. E essa população se vê afetada porque os salários não aumentam no ritmo da inflação. Os trabalhadores informais estão caindo na pobreza, então é lógico que a pobreza está aumentando. Quanto a isso, não há dúvida. O IBGE considera pobre a pessoa que vive com menos de R$ 637 por mês. Hoje, mais de 30% da população brasileira vive assim. É muita gente. Na Argentina, esse percentual chegou agora a 55%, de acordo com um levantamento da Universidade Católica de lá. O aumento da pobreza, sem dúvida, tem relação com o combo inflação alta e salários estagnados. E essa situação argentina não é uma novidade. Claramente é preciso entender que a inflação tem vários componentes. Intervalo do intercâmbio. Aqui, o André Lara Rezende, um dos economistas do Plano Real. Tem um componente de uma desorganização, de novo, uma desorganização institucional e política. A Argentina é um caso claro disso. A Argentina vem de governos, sucessivos governos irresponsáveis fiscalmente e patrimonialistas. E essa exaustão ajudou a eleger o presidente. Que Javier Milei es el próximo presidente de la Argentina. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Era um candidato improvável, mas mesmo assim o Milei se elegeu com um discurso de confronto aos privilégios e às castas políticas. Eu fui conversar com o economista Inácio Warnes, na Universidade Católica Argentina, onde ele é diretor do Departamento de Economia e Finanças. Ele me esperava com um livro empoeirado na mão, Política Econômica da América Latina, aberto justamente no capítulo sobre o Brasil. A inflação se dá por uma série de fatores. Agora quem ajuda na tradução é o Lucas Paulino. A inflação ocorre por uma série de fatores. É verdade que esse problema era generalizado em muitos países da América Latina. Entre os anos 70... Todos tiveram isso nos anos 70, anos 80 e início dos anos 90. Todos os países tinham. Muita, pouca, alguns muitíssima. A Bolívia chegou a ter casos de preços que dobravam diariamente. Só que quase todos os países foram resolvendo isso. A maior parte dos países é diferente da Argentina. Eles são melhores. Infelizmente, ficamos muito para trás nesse sentido. A maioria da população tem muita consciência do problema da inflação. Então, neste momento, tem um apoio para baixar a inflação. Ao mesmo tempo, sabemos que isso exige uma série de sacrifícios. População exausta, mas ainda esperançosa. Te lembra alguma coisa? Bem, vamos aos sacrifícios. Aqui a Silvia. Pero los servicios todos se ha ido a un estado disparatado. 200%, 300% de aumento en una cosa como, por ejemplo, el agua, el gas, la luz. Viver sem café é chato, mas sem água, luz ou gás não dá. E agora eles custam até 3 vezes mais do que custavam. Isso aconteceu porque uma das primeiras coisas que o Milei fez foi acabar com os subsídios aos serviços essenciais. E talvez não houvesse como escapar do fim dos subsídios, porque quando o governo arca com parte do valor do gás, ele está beneficiando todo mundo, inclusive quem usa o gás para aquecer a piscina da mansão. Então, se a ideia dos subsídios é proteger quem mais precisa, existem formas de transferência de renda mais efetivas. Mas o que é difícil é que ele fez isso de uma vez só. É muito chocante, porque a UBA, como vocês podem ver, tem 3 prêmios Nobel. E isso conta muito para um lugar onde você escolhe para estudar. Eu acho que justamente por isso a gente veio para cá. Esse é o Nathan Matias, um brasileiro que estuda medicina na Argentina. Eu encontrei com ele na Universidade de Buenos Aires. E agora as pessoas tendo que ter aula nas escadas para poder estudar é difícil. Tendo que subir talvez 10, 12
andares de escada porque o elevador não funciona. Depois dos aumentos, a universidade não consegue mais pagar a conta de luz. Às vezes calor dentro das salas de aulas porque não pode ligar o ar-condicionado, ou muito frio porque não pode ligar o aquecedor. Tudo isso acho que abala um pouco o psicológico do estudante e também a moral do próprio país, né? A UBA é a maior universidade da Argentina, com quase 200 anos de história. Enfim, a Argentina é um caso único no mundo, que era um país rico que virou pobre. Nós nunca fomos ricos, nós só não conseguimos chegar lá, né? Vamos devagarzinho. Esse é o Edmar Baixa, e eu levei essa questão para o meu encontro com o Inácio Labac. Como um país que já foi rico chegou nessa situação? A Argentina foi um país próspero, rico. Na verdade, rico ainda é. Eu percebi, minha pergunta mexeu com ele. Ele não gostou. É duro ver o próprio país nessa situação. Tem o gás e o petróleo do campo de Vaca Muerta, tem uma terra fértil, tem lítio, tem cobre. Em todos os recursos é um país rico com um percentual de população que vive em situação de pobreza, um percentual alto. Se compararmos, a Argentina está melhor que muitos outros países americanos. Mas dada a riqueza que tem uma parte grande da população que poderia viver muito melhor e que não consegue. Essa é a parte mais triste, que a população sofra quando poderia viver bem. Isso me fez pensar, por que a Argentina simplesmente não fez e não faz agora o que o Brasil fez? Nós buscamos a estabilização com planos parecidos, com ideias que vieram do mesmo campo. Mas depois a Argentina achou que a lei de convertibilidade, que deu o câmbio fixo 1 para 1, que ia ser para sempre o resto da vida, até que deu muito errado. E aí o Brasil começou a dar certo e a Argentina começou a dar muito errado, e a Argentina está dando errado até hoje. A paridade artificial com o dólar exige uma reserva que não dura para sempre. E se por um lado é uma ajuda para importar, por outro dificulta as exportações. Apesar de toda a minha torcida pela Argentina, eu infelizmente acho que o que a Argentina está fazendo é o velho choque ortodoxo. E é só questão de contar tempo para ver quando é que vai dar errado. O André Lara Rezende está falando da política econômica do Javier Milei. Eu acho que é curto o tempo para dar errado. A não ser, porque já tem gente que está entendendo isso, que usem um mecanismo de transição, de uma unidade de conta de transição estável, à lá o RV. Eu já vi agora um argentino, professor do MIT, fazendo uma sugestão que deveria usar na Argentina, o que foi feito no Plano Real no Brasil, etc. O meu pai fala muito que na época dele ele passou por isso no Brasil e que depois melhorou. Aqui o Natan, o estudante de medicina. Ele é mais novo que o Plano Real. Então eu tenho esperança de que isso melhore, mas até lá talvez o custo seja muito alto para as pessoas que não têm o que comer, para as pessoas que chegam em casa e simplesmente não têm dinheiro para nada. Então talvez achar como você arrumar isso de vamos melhorar o país sem danificar tanto a vida das pessoas, essa é a chave principal que o presidente tem que pensar com bastante cuidado. Um país com uma economia caótica arrasa com a qualidade de vida da população. E eu voltei para o Brasil pensando que um dos principais motivos do Plano Real ter dado certo foi considerar o bem-estar da população. A reação do Milei é correta. Ele expressa um cansaço com esse patrimonialismo, corporativismo demagógico. Agora, a resposta a isso, de novo, não é essa ideia, esse liberalismo primário de achar que a ideia é suprimir o Estado é um mal. Isso é de uma estupidez inacreditável. O governo do Milei tem a bandeira do Estado mínimo, onde a expectativa é que a sociedade, com suas diversas questões, entre em equilíbrio por si só. Não existe sociedade organizada sem Estado. Isso é uma platitude. A sociedade sem Estado é uma sociedade dominada pela violência, pelas milícias. Um problema que vai além da economia. É o que está acontecendo no meu querido estado do Rio de Janeiro. Se você enfraquece o Estado, outras fações de poder dominam. Um Estado democrático, legítimo, tem o poder de polícia, o poder de operação. E isso é que organiza a sociedade. Se você desmonta esse Estado legítimo, organizado, aparecem substitutos. Esses substitutos são exatamente o que você pode chamar o que você quiser, gangues, milícias, poderes paralelos. O André está falando sobre a violência urbana, mas essa lógica vale para quase tudo. O
O papel do Estado é assimilar as demandas dos diversos grupos sociais e econômicos e responder com soluções, sejam elas câmeras nas fardas dos policiais, postos de saúde, de atenção primária ou uma moeda forte. O Plano Real foi possível porque existia um Estado para coordenar todas as ações necessárias para sua implementação. O Estado não é nem bom nem mau, em princípio. Ele é absolutamente indispensável. Então você tem que garantir que você tem um Estado competente, funcional, a favor da sociedade e da economia. E não destruir o Estado. Melhor que seja assim, porque o Estado brasileiro ainda tem muito trabalho. Quando eu me formei, saí da faculdade, tinha certeza que 30, 40 anos depois o Brasil ia ser um país rico, tá? Isso não aconteceu. É uma decepção. Ainda não somos ricos, nos lembra o Gustavo Franco. O Brasil começou desigual, estabelecendo como base o trabalho escravo. E ele cresceu patrimonialista, né? As capitanias hereditárias e depois os ricos achando que são donos do orçamento público. O Brasil é desigual por escolha. E ele escolheu dar mais para quem tem mais e tirar de quem tem menos. Você pensar que só no ano passado que você decidiu fazer com que a tributação sobre os fundos dos muito ricos pagasse o mesmo imposto da mesma forma que os fundos da classe média, é inacreditável, não é? Então é isso. O Brasil escolhe ser desigual. Todo dia ele toma a decisão de ser desigual. Nenhum país se desenvolve, né, com essa desigualdade que nós temos. Porque isso cria um conflito latente dentro da sociedade e uma propensão ao populismo, seja de esquerda, seja de direita, que é irresistível. Ainda não somos justos, nos lembram a Miriam Leitão e o Edmar Baixa. Mas, pelo menos de brinde com a estabilidade, o Plano Real nos fez mais conscientes. Não, a gama de problemas que tem o Brasil é enorme. Aqui o Pedro Malan. Mas eu sempre dizia, a derrota da hiperinflação vai permitir que o país entenda um pouco melhor a natureza dos seus enormes desafios, não só na área macroeconômica, mas também em várias outras áreas, inclusive sociais do Brasil, que eram mascarados pela existência da inflação. A inflação tornava a vida tão difícil que em algum momento parecia que ao acabar com ela, tudo ficaria bem. A estabilidade monetária é apenas o começo do princípio. Agora, dizer que nós chegamos ao nirvana, não chegamos. Nós não estamos crescendo. O Recupero está lembrando que a gente precisa ir além. E não é que o crescimento seja por si mesmo, né? É para poder eliminar essa miséria terrível, né? Essa desigualdade que nós temos. Agora, sem a moeda não daria nem para começar. A moeda é para, pelo menos, você poder tentar. E é muito bom que a gente esteja nesse ano de 2024 comemorando 30 anos do Plano Real, ao mesmo tempo que lembra 60 anos da ditadura. Foi a democracia que estabilizou, foi a democracia que entregou a Constituição, foi a democracia que entendeu o que fez o SUS, foi a democracia que fez os direitos sociais, foi a democracia que fez a inclusão, foi a democracia que fez as cotas raciais. O Plano Real resolveu a inflação e nos deu uma moeda sólida, que nos devolveu a referência do valor das coisas, que nos permite planejar o futuro, que nos deu uma economia que funciona. De bônus, o plano ensinou que é possível mudar quando o governo e a população estão juntos, atrás de um mesmo objetivo. O que a gente precisa é de gente que entenda profundamente de um assunto e proponha programas de longo prazo, e de um governo que se comprometa com a execução por inteiro. Porque ações pontuais nunca serão suficientes para transformar a realidade. A realidade de hoje é diferente da de 30 anos atrás. As crianças que ouviam Balão Mágico cresceram, meu pai não fuma mais 2 maços de cigarro por dia, e o país não está mais unido em torno do inimigo comum, da inflação. Mas nós ainda temos problemas, muitos. Porto Alegre enfrenta a maior enchente de sua história, com bairros inteiros sem água e sem luz. Tem dias que eu fico sem nada dentro de casa para dar para minhas filhas comer. O grupo que compõe 1% da população mais rica tem uma renda 39 vezes maior do que o grupo onde está a grande maioria
mais pobre. Ele morreu porque ele era gay, simples assim. No ano passado, o país em que nós vivemos registrou, em média, um feminicídio a cada 6 horas. A lista dos nossos problemas é muito longa, mas não há mal imbatível. E talvez, para alguns desses problemas, a gente não precise inventar a roda, porque a nossa grande virada, há 30 anos, foi assim. A mágica desse plano foi pegar esta sabedoria que vem das pessoas que aprenderam a viver nesse tormento que foi a inflação e organizar. Tá? Isso é o que deu tão certo. Ouvir o que parece ser uma experiência popular, não sofisticada, mas não. Eles sabem muito mais do que nós. Não é que o brasileiro não sabe fazer conta, é o contrário. Eles é que sabem fazer a conta, eles é que vivem esse negócio. Vamos nós aprender com eles e só organizar melhor o brinquedo. Que a gente nunca esqueça do que a gente foi capaz. E que o futuro nos traga muito o que comemorar. Esse podcast foi criado e produzido por mim, Renata Ribeiro, pelo Lucas Paulino e pelo Renato Guelfi, que também são da equipe de economia do Jornal Nacional em São Paulo. O roteiro é da Valentina Castelo Branco e da Mariana Pinheiro. E a edição é do Tiago Kazuroski. A coordenação é da Cláudia Kreuter. O Jefferson Ferreira e o Fábio Lúcio fizeram a pesquisa pelo imenso acervo da TV Globo. E o Eduardo Mendes e o Neto Lima fizeram a captação do áudio das entrevistas. A trilha sonora original é da Marion Lemonnier. Neste episódio, a gente usou áudios da TV Cultura e dos documentários Plano Real, Muito Além de uma Moeda e A Construção de Fernando Henrique.